O anticomunismo é um fator político de grande importância na história política do Brasil. Suas primeiras manifestações são oriundas do século XIX, com a República, a formação de organizações políticas sob influência comunista e a emergência de intelectuais marxistas acentuaram os discursos e práticas anticomunistas no país. Mas o que seria anticomunismo e como ele foi abordado na historiografia brasileira? Para discutir essas questões, vou me basear nos estudos da historiadora brasileira Carla Luciana Silva. Sua pesquisa foca na década de 1930, mas contribui na elaboração de respostas sobre o anticomunismo. A autora inicia seu artigo relembrando que no Manifesto Comunista, escrito pela dupla dinâmica Marx e Engels, já se discutiam o anticomunismo. Mas o anticomunismo surge em oposição ao comunismo. Portanto, seria bom estabelecer também a origem do comunismo. O termo comunismo aparece na República de Platão. Diferente da sua definição contemporânea, ele se restringia às classes superiores. Era uma forma de organização política e social exclusiva para os governantes da nação. E na República, de Platão, e com base nessa organização política e social, estabelecia-se a dissolução da família tradicional, igualdade de gênero e extinção da propriedade privada. A igreja cristã da primeira era, podemos defini-la como comunal. Por que ela é comunal? Porque essa igreja não tinha institucionalidade hierárquica, a definição de um livro específico que orientasse o culto, a espiritualidade, e ela não guarda relação com a igreja católica, com a igreja ortodoxa ou com a igreja protestante, que elas são de um período posterior. Elas são organizações institucionais posteriores a essa igreja comunal. As relações na igreja comunal eram mais horizontais e associativas. Na modernidade, surgiram as primeiras obras que defendiam utopias modernas, dentre elas a Utopia de Thomas Moros e Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Na Idade Moderna, surgiram movimentos revolucionários populares, que de algum modo assumiam posturas do comunismo utópico. Com a experiência política e intelectual das revoluções inglesa, francesa e americana, o comunismo assumiu um novo grau de crítica e organização sociopolítica, segundo a historiadora, abro aspas. Somente então poderíamos chegar à definição do comunismo marxista. Ele é tomado como principal referente nos textos anticomunistas, e isso se deve às suas mais amplas implicações políticas. Igualmente relevante é o fato de que Marx e Engels estudaram um mundo em processo de revolução industrial, cujo sistema se manteve e mantém até hoje, o capitalista. O problema central da sua análise está configurado nos interesses de uma classe, a burguesa, conflitantes com o proletariado. Fecho aspas. O comunismo contemporâneo está relacionado ao socialismo científico proposto por Karl Marx. Entretanto, o anticomunismo ainda carece de uma melhor definição. A autora cita Luciano Bonet. Segundo esse autor, anticomunismo seria oposição ideológica e aos objetivos comunistas. Porém, os discursos anticomunistas nem sempre relacionam essa oposição ao comunismo ou marxismo em específico. Em diferentes momentos de nossa história, o anticomunismo surge como fator de legitimação da reação conservadora. O termo comunista já foi aplicado a sujeitos e grupos que não tinham relação com o comunismo ou mesmo com o marxismo. É o caso, por exemplo, dos anarquistas, do feminismo, do sindicalismo, das ligas camponesas, ou seja, todo movimento social de cunho progressista pode receber essa alcunha de comunista, mesmo que não guarde nenhuma relação com o comunismo ou com o marxismo. A autora cita os estudos de Molinari e Germano Filho sobre o discurso anticomunista no jornal O Estado de São Paulo, na década de 1930. O periódico contrapunha o comunismo a todos os valores liberais. Essa oposição comunista não fica apenas no discurso. A criação dos círculos operários
foi a estratégia usada para afastar os operários católicos da influência do comunismo nos meios sindicais. Carla Rodegueiro, em suas pesquisas sobre o Rio Grande do Sul em 1945 e 1974, estabeleceu a construção de um imaginário anticomunista no Brasil. Numa construção estatal que rumava para uma política totalitária, com influência fascista inclusive, o comunismo era a maior ameaça à ordem institucional. Precisava ser combatida sob todas as formas e sob todas as frentes. Ameaçava não apenas o Estado, mas a sociedade ocidental como um todo. Conforme descreveu Silva, abro aspas, em diferentes momentos da história política brasileira, o anticomunismo foi uma forma encontrada pelas elites políticas para legitimar políticas conservadoras. Queremos salientar que as práticas anticomunistas existem e têm importância histórica, não apenas enquanto reação em momentos de instabilidade social. Fecho aspas. O discurso comunista cria um inimigo interno, supervalorizado no seu tamanho. Para os anticomunistas, não é preciso que haja um referente concreto para a atribuição de anticomunismo. Não é necessária a existência de um partido comunista e seus filiados. O discurso anticomunista age sobre o sujeito, mobiliza suas ações. O perigo comunista se manifestaria de muitas formas, sempre ameaçando a sociedade ocidental. Olá a todos, eu sou o professor Calel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Atualmente nós somos mais de 90 inscritos, acho que chegou a 100. Então se você puder contribuir com esse canal, fazer com que o conteúdo chegue a mais pessoas, por gentileza, se inscreva. Assim você ajuda o professor a divulgar o canal. A década de 1930 foi um período de crise sociopolítica. Emília Viotti da Costa esclarece que já não era mais possível para as elites negarem as contradições do liberalismo. Mesmo os liberais, nesses momentos, flertam com as ideias autoritárias e apostam na centralização política como saída para as crises sociais. O inimigo interno, o comunista, seria o motivador perfeito para a solução autoritária, segundo Silva, abro aspas. Embora existissem diferenças nas posições políticas, seus objetivos principais eram os mesmos, se tomarmos como parâmetro o comunismo ao qual combatiam. Ele atacaria em tese os princípios burgueses, liberais e conservadores, o que nos permite tomá-los como uma unidade, constituída a partir da definição do inimigo comum. A construção desse inimigo não necessitava ter um sujeito visível. A imagem dele enquanto fantasma, que poderia atacar a qualquer tempo era muitas vezes mais válida do que a de um ser concreto, como um partido. Fecho aspas. Na era Vargas, há uma mudança da relação do Estado com as questões sociais. Ao mesmo tempo em que havia repressão a determinados grupos políticos, as demandas sociais eram atendidas por outro lado. Um exemplo a ser citado são os direitos trabalhistas. O governo Vargas não proibiu o sindicalismo. A proposta era controlá-lo. Não era mais possível ignorar o papel das massas nas relações de poder e no desenvolvimento do capitalismo nacional. Era preciso afastar o comunismo desse processo. Os conservadores criaram a necessidade de resgatar uma tradição contra a ameaça do comunismo e do marxismo. Esses valores estavam alicerçados na família e na religião. O nacionalismo ganhava importância nesse debate. Unia o país contra a ameaça externa que se proliferava dentro da nação, que era o comunismo. Conforme abordado por Silva, abro aspas, a burguesia assume a defesa de um projeto racionalizador da sociedade e do mundo do trabalho, para o que o sindicalismo autônomo é um grande empecilho, enquanto germe do seu maior inimigo, o anarcossindicalismo, que não admitia negociações com relação às leis. E isso acaba levando a uma crise no interior do movimento sindical, que passou de uma total negação às negociações, que o leva a disseminar entre os operários ideias como a associação de carteira de trabalho com um prontuário policial. Fecho aspas. O projeto anarcossindicalista não obteve êxito, foi sufocado pela sociedade industrial e cedeu espaço para o comunismo. O anticomunismo não pode ser dissociado da política autoritária implantada no Brasil a partir da década de 1930. Os setores liberais, somados aos reacionários, apoiaram as medidas autoritárias do Estado Novo.
Silvia remete à teoria elaborada por Hannah Arendt. O totalitarismo surge a partir do momento da criação de um inimigo interno e da caça a antigos oponentes. Sem oposição e com o autopoliciamento pesando sobre os ombros de todos, depois ocorre a eliminação de todas as formas de resistência. Os inimigos internos representam uma ameaça à ordem. Como esclarece Silva, abro aspas, há um outro aspecto importante deste inimigo, que é o fato de que ele permite a unidade política daqueles que teriam, em tese, impossibilidade de se unirem. O que os une é o inimigo a ser combatido, mesmo que para isto o inimigo deva ser construído. No nosso caso, liberais e antiliberais se unem para mostrar à sociedade o quanto de ameaçador é, na sua ótica, o comunista. No entanto, a existência de movimentos totalitários, ou seja, o totalitarismo, não se restringe à existência de um Estado detentor de um poder totalitário. Uma sociedade em dada época pode apresentar tendências totalitárias, o que poderá levá-la a encaminhar a existência de um Estado com características totalitárias. Fecho aspas. A historiadora Eliana Dutra estabelece que o Estado totalitário brasileiro surge em 1935. Seu discurso era baseado em pares antitéticos, cujo comunismo sempre estava na esfera do mal, relacionado à subversão, doença e pobreza. Mas, como salienta Silva, não se pode atribuir o projeto autoritário exclusivamente ao Estado ou ao período Vargas. Caso contrário, retiramos as responsabilidades civis. A década de 1930 foi preponderante na organização sindical da classe trabalhadora brasileira, mas não pode seguir de modo autônomo, sofrendo forte controle estatal. Ela nasceu do esforço conjunto das elites políticas, Estado e burguesia industrial. A organização sindical se tornava mais arredia aos interesses burgueses quanto maior influência sofresse do comunismo. O Estado reagiu a isso. Realizava políticas públicas ao mesmo tempo em que endurecia o policiamento e os órgãos repressores. As campanhas e organizações anticomunistas eram essenciais para caracterizar o comunismo como uma ameaça aos próprios trabalhadores. Surgem em 1930 as primeiras políticas notadamente anticomunistas no país. Mas o anticomunismo não surgiu na era Vargas, apenas se intensificou a partir daí. O artigo de referência desse vídeo é da historiadora Carla Luciana Silva, graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra em História pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, linha de pesquisa Estado e Poder do Programa de Pós-Graduação em História da UniOeste. Seu artigo é intitulado Anticomunismo Brasileiro, Conceitos e Historiografia, foi publicado na revista Tempos Históricos, volume 2, número 1. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Discuta o que é que você entende. Deixa um comentário aí falando o que é que você entende como comunismo. Para você, o que é comunismo? Qual o limite do comunismo? Até onde vai o comunismo? Qualquer preocupação de cunho social, luta por igualdade, é comunismo? E o que para você seria o anticomunismo? Você se considera uma pessoa anticomunista? Ou mais alinhada o lado vermelho da força? Você se considera um comunista? Então deixa um comentário aí que eu tô muito curioso para saber. Então, pessoal, até o final do vídeo.